Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que o Senhor venha estar guardando a sua casa, a sua família e todos os seus amigos e parentes, em nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo hoje uma recapitulação da lição de número 8, que nosso irmão Ebenezer deu na semana passada. Eu fiquei com a parte da Santa Ceia. O Teixeira já postou a parte dele que fala sobre dízimo. E nesta manhã eu espero que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Feche os teus olhos agora, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela vida que Ele tem nos dado, amém? Pai, eu te louvo pela vida dos meus irmãos, eu te louvo pela tua provisão, porque o Senhor tem guardado a cada um de nós, o Senhor tem trabalhado a nosso favor, o Senhor tem enviado os seus anjos, Pai, e tem pelejado por cada um de nós. Por isso eu te louvo, eu te exalto, eu te dou graças nesta manhã e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu venha estar visitando a cada lar, a cada coração, a cada mente, Senhor, que o Senhor venha dar paz, aquele que está aflito, aquele que está angustiado, que o Senhor venha dar paz, que o Senhor venha estar suprindo as necessidades. Pai, peleja por nós, faz aquilo que nós não podemos fazer, trabalha, Senhor, por nós, naquilo que nós não podemos realizar. Pai, nos ajuda, abre porta, faz o milagre acontecer, cura os enfermos, visita os lares, Pai, das pessoas que se encontram enfermas nessa hora, aquelas que estão acometidas pelo Covid-19, que o Senhor venha estar fazendo um milagre da cura, Senhor. Senhor, Tu és o nosso médico particular, Tu és o nosso Senhor. Abençoa a vida da Tua igreja, abençoa a vida do Teu povo. É o que nós te suplicamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, viu? Nós hoje vamos estar falando sobre a Santa Ceia, que é um assunto maravilhoso, né? Nós vamos disponibilizar também de uma folhinha junto com o nosso vídeo e você pode estar acompanhando aí conosco, tá bom? Santa Ceia é uma ordenança do Senhor Jesus à sua igreja. E essa ordenança, ela é observada pela maioria das tradições cristãs. Só que muitas pessoas não dão o devido valor ou não entendem plenamente o significado da Santa Ceia. Santa Ceia é um memorial, é uma celebração, é um culto de reflexão, onde a gente para analisar o sacrifício do Senhor por nós. É isso que é a Santa Ceia. Um memorial que fala da morte do Senhor. E o interessante é que o Senhor Jesus deixou pra gente essa observância. Olha, lembra da minha morte até que eu venha. Só que as pessoas acabam preferindo lembrar do seu nascimento. E é um momento de festa, né? Mundial. As pessoas trocam presentes. Outro personagem tomou o lugar de Jesus como o mais importante do Natal. Mas assim, o interessante quando nós olhamos para a Bíblia, não que seja pecado comemorar Natal, não isso que estou dizendo, em nome de Jesus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele manda a gente lembrar da sua morte. Por que eu tenho que lembrar da sua morte? Porque a morte do Senhor Jesus me traz uma reflexão. Por que Ele morreu? Qual o objetivo da sua morte? O que Ele estava querendo dizer para mim quando Ele subiu ao madeiro, morreu, entregou a sua alma? Ele sendo Deus, poderia não ter passado por aquilo, não havia necessidade de Ele sendo Deus passar por aquilo. Mas Ele passou porque Ele nos amou, né? Foi a maior prova de amor, o Criador morrer pela sua criatura. Então a Santa Ceia é um momento de reflexão. É um momento, por que é um momento de reflexão? É um momento em que eu paro para pensar e dizer assim, se o Criador morreu por mim, se o Criador deu a vida dele por mim, por que eu não posso fazer o bem para o meu irmão? Por que eu não posso amar o meu irmão assim como Cristo tem me amado? Então, assim, é um momento de reflexão. Existem pessoas
que se acham superior às outras e trata outras pessoas ou porque tem um grau de instrução mais baixo, ou porque tem um poder aquisitivo menor, ou porque moram em um lugar inferior, tratam as outras pessoas com um olhar de inferioridade, com um olhar de superioridade, no caso, né? A pessoa trata a outra como se não fosse nada, entendeu? Tipo assim, quem é você para me trazer alguma instrução? Quem é você para fazer isso por mim? Quando a gente olha para a morte do Senhor Jesus, a gente vê que ele sendo Deus, que ele sendo Pai, que ele sendo o dono de tudo, o dono do ouro, o dono da prata, o dono da terra, o dono de tudo, ele morreu por nós. E isso é uma coisa muito interessante, que a Bíblia diz que os anjos assistiam isso. E na mente dos anjos, eu creio que eles não entendiam o que está acontecendo. Como que pode ele se tornar inferior aos outros, né? Se deixar ser humilhado, ser açoitado, ser crucificado e passar por tudo aquilo por amor a mim? Então, assim, os anjos não entendiam isso, né? Mas nós precisamos ter essa reflexão. Por isso que a Santa Ceia é um culto de reflexão. A Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus na quinta-feira da Páscoa. Então, na quinta-feira da Páscoa, ele ceiou com seus discípulos, ele pegou o pão, ele partiu, e ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei isso em memória de mim. E ele disse que aquela era a última ceia que ele estava participando até que viesse o reino do Senhor e a igreja fosse arrebatada e todos nós participaríamos da ceia com ele. Então ele participou da ceia na véspera da sua morte. Olha que maravilha, né? Ele já estava dizendo que ele ia passar no outro dia. A Santa Ceia é um cerimonial mais solene da igreja. Assim, olha, melhor do que um casamento, melhor do que um culto de ação de graça, melhor do que um culto de evangelismo, melhor do que qualquer outra celebração, é a Santa Ceia. Porque é um momento de reflexão. Por isso que a gente precisa parar para pensar no valor que tem o culto de Santa Ceia. A primeira ceia foi lá no Egito, com a morte do cordeiro e os pães asmos. O cordeiro pascual simboliza Jesus. Isso está em João capítulo 1, verso 29. Então, assim, ele é o cordeiro. O próprio João Batista diz: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o nosso cordeiro pascual. E lá no Egito, a gente conhece a história com a morte do cordeiro e o sangue passado nos umbrais da porta. O anjo da morte passou e aquela casa que tinha o sangue, ele não entrou e ali a pessoa foi salva. Páscoa. Então, ali foi a primeira Santa Ceia, né? Quando foi partido um cordeiro e morto um cordeiro em lugar de outras vidas. Por isso que a Santa Ceia é um culto de reflexão. Quando eu como o pão e quando eu bebo o vinho, eu preciso pensar assim: eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com o Senhor. Por isso, como desse pão e por isso bebo desse vinho. Então, assim, eu não estou ali para matar a fome, eu estou ali porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Isso é muito maravilhoso, né? Isso é muito maravilhoso a gente pensar nessa aliança que a gente tem com o Senhor e nessa reflexão que a gente precisa ter. A finalidade da Santa Ceia. Como falei já, a finalidade da Santa Ceia é um memorial, né? É comer em memória do Senhor, é lembrança, é estar na nossa mente a reflexão de que Jesus veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, viveu aqui por um período e morreu na cruz em nosso lugar. Faz-nos lembrar da pessoa e obra do Senhor Jesus. A Santa Ceia é a recordação do sacrifício de Cristo. Ao participarmos da Santa Ceia, lembramos-nos do indescritível amor de Deus por nós ao entregar o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Jesus deu sua própria vida em favor do seu povo para redimi-lo dos pecados. Então a Santa Ceia é
um momento de reflexão. Ele morreu por mim. E o que ele pede de mim? Ele pede que eu sirva a Ele, que eu viva para Ele, que eu tenha um compromisso com Ele, que eu entregue a minha vida, a minha mente, minha voz, meu ser, meu tempo para o Senhor. Que a minha mente, ela reflita e ela pense nas coisas de Deus. Esse que Ele pede de nós, que a gente venha servi-lo de interesse de coração. Além da Santa Ceia fazer a gente lembrar desse sacrifício do Senhor Jesus, da sua entrega, a Santa Ceia também une os irmãos, faz com que a gente viva uma comunhão, né? É um momento de comunhão. A gente tem alguma coisa em comum. Na Santa Ceia é o momento que a gente está dizendo assim, eu tenho alguma coisa em comum com meu irmão. Eu fui redimida e ele também. O sangue do Senhor Jesus está sobre mim e está sobre ele também. Nós somos um, né? Há uma unidade. 1 João 1,7 fala sobre isso. Então, há uma unidade. A Santa Ceia do Senhor também é um momento especial de comunhão com a igreja, onde fica evidente a participação dos crentes como membros do corpo de Cristo. A manutenção e o crescimento espiritual de cada cristão. Na Santa Ceia, o redimido se alimenta espiritualmente de Cristo. É muito maravilhoso isso, né? Eu já falei para vocês anteriormente que eu gosto muito do tabernáculo e uma das lições que me edificou espiritualmente. E o Senhor Jesus uma vez falou para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos entenderam o que ele estava querendo dizer. Na mesma hora, os discípulos entenderam e glorificaram a Deus por aquilo. Por quê? Porque João fala que o Senhor Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. No original diz que ele se tabernaculou, ou seja, Jesus era o tabernáculo de Deus na terra. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se tabernaculou e habitou entre nós. Então, o próprio Senhor Jesus, ele era o tabernáculo de Deus aqui na terra. Porque o que era o tabernáculo? A morada de Deus, onde Deus se fazia presente no meio do povo pecador, que era o povo de Israel. Então, quando Jesus veio, o próprio Deus encarnado na terra, ele era o tabernáculo de Deus nessa terra. E o tabernáculo lá do Antigo Testamento e o templo de Salomão depois, é interessante que ele tinha 3 portas. Ele tinha a porta do arraial para o átrio, então as pessoas que estavam do lado de fora, em volta do tabernáculo, era o arraial. E aí quando eles adentravam no tabernáculo, o primeiro compartimento era o átrio. Então tinha essa primeira porta que era do arraial para o átrio. Ali no átrio, a gente sabe que tinha 2 utensílios, que era a bacia de bronze com água e o altar de holocausto. Eram os 2 utensílios que ficavam ali no átrio. Do átrio para o lugar santo tinha uma outra porta e no lugar santo ficava a mesa dos pães, a menorá, que é aquele castiçal, e o altar de incenso. Os 3 utensílios que ficavam ali no lugar santo. E depois tinha uma outra porta que era do lugar santo para o lugar santíssimo, onde lá no lugar santíssimo só ficava a Arca da Aliança. Então esses eram os utensílios do tabernáculo e haviam 3 portas no tabernáculo. O interessante é que cada porta tinha um nome. A primeira porta, que era lá do arraial para o átrio, se chamava Caminho. A segunda porta, do átrio para o lugar santo, se chamava Verdade. E a terceira porta, do lugar santo para o lugar santíssimo, se chamava Vida. Então existiam 3 portas no tabernáculo: Caminho, Verdade e a Vida. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo para os discípulos, eu sou o tabernáculo de Deus aqui nessa terra. Isso é maravilhoso.
a gente ter essa reflexão da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus, da importância de Jesus para a nossa vida. E o mais importante ainda, ele morre na sexta-feira, que a gente chama de Sexta-feira Santa, lá era Páscoa. Ele morre porque era o momento que o sacerdote estava no templo oferecendo o sacrifício da tarde. Por isso o Senhor Jesus morre às 15 horas. Era o sacrifício da tarde. E o sacerdote estava ali no templo oferecendo o sacrifício da tarde na hora que Jesus estava lá no Gólgota morrendo. E naquela hora onde houve aquele terremoto, aquela coisa toda, aquela escuridão, aquela coisa toda, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o sacerdote, olhando aquilo, disse: verdadeiramente esse era filho de Deus. Como se chamava essa porta que tinha um véu nela? Essa porta se chamava vida. Caminho, verdade e vida. A última porta, que era a porta do lugar santo para o lugar santíssimo, que separava apenas esses dois ambientes, onde no lugar santíssimo tinha apenas a arca da aliança, aquela porta se chamava vida. E quando o Senhor Jesus morre lá na cruz do Calvário, aquela porta que se chamava vida, ela se rasgou de alto a baixo, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, Deus estava abrindo para nós um novo e vivo caminho pelo véu, isso é, pela sua morte. Ele abriu aquela porta que se chamava vida, ele deu a sua vida para que eu e você tivéssemos acesso ao lugar santíssimo, à arca da aliança, que é a presença de Deus. Então ele abriu para nós um caminho através da sua morte, para que a gente possa ter comunhão com ele, para que a gente possa estar ao próximo dele, deitar a nossa cabeça no seu colo, deitar a nossa cabeça no seu ombro, deitar a nossa cabeça no seu peito, ter intimidade com o Senhor, poder chorar, poder lamentar, poder gritar, poder falar o que a gente quiser, porque a gente tem comunhão com ele. Santa Ceia é um momento de reflexão do sacrifício vicário do Senhor por nossa vida. Agora, quais são os elementos da ceia? Nós já vimos na nossa lição que é o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi partido por nós, e o vinho, o sangue, que foi derramado como uma nova aliança. O sangue do Senhor Jesus foi derramado em nosso lugar. Então, esses são os elementos da ceia. O Ebenezer já falou, não existe transubstituição. O pão, quando você come o pão, ele não se transforma em carne do Senhor Jesus, né? O corpo do Senhor, ele continua sendo pão. Existem pessoas que têm medo de morder o pão, porque acham que estou mordendo o corpo do Senhor. Não, você tem que morder o pão e morder o pão com gosto, porque quando você morde o pão, quando você mastiga o pão, você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu reconheço o teu sacrifício, eu sei que ele foi duro, mas eu também tenho uma aliança contigo e eu estou entregando a minha vida para também sofrer as agruras, se for preciso eu sofrer por amor a ti. Eu tenho uma aliança contigo. Isso é muito bom, a gente ter esse compromisso com o Senhor no ato da Santa Ceia. Agora, são 3 verdades que eu queria deixar para você sobre a Santa Ceia. A primeira verdade é que ela está centralizada na morte do Senhor Jesus. Comer o pão em memória dele. A Santa Ceia é para lembrar da morte. Não existe outro motivo para a gente participar da Santa Ceia que não seja em memória da morte do Senhor Jesus. Valorizar tudo aquilo que ele sofreu por nós. Eu costumo pensar o seguinte: o que matou o Senhor Jesus na cruz não foram as chibatadas. Não foram. E olha que aqueles homens, seus torturadores, bateram nele com muita força, porque não criam, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, achavam que ele era o enganador, que estava ali
enganando as pessoas, iludindo as pessoas com falsas esperanças. Então, eles bateram no Senhor com força. Aquelas batidas, aquele chicote que foi usado, ele tinha chumbo e osso nas suas pontas. E quando ele batia na carne, ele abria valas. Muitas pessoas morriam no ato da tortura ali, do chicote. Morriam ali, não suportavam de dor. Outras evacuavam, urinavam de tanta dor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus suportou tamanha tortura, açoite, calado, como ovelha muda, foi levado diante dos seus tosquedores. Ele não abriu a sua boca. Eu acho que porque Jesus não pedia para parar, não pedia pelo amor de Deus, me tira daqui, eu sou inocente, como provavelmente as outras pessoas faziam, porque Jesus não falava essas coisas, eles batiam com mais força para ver se da próxima ele ia falar. Não, eu bati, você não bati com muita força, vou bater mais forte, porque ele vai pedir por misericórdia. Mas Jesus não fez isso. E aí eles batiam com mais força nele. As suas costas ficaram em carne viva. Sangue, valas profundas na carne, pele dilacerada. Você imagina a dor que ele não sentiu nas suas costas. E ainda, não satisfeito, diz a Bíblia que eles colocaram um manto sobre Jesus. Se você está com uma ferida sangrando e você coloca um pano sobre ela, a tendência é que aquilo grude, né? Esse é o que aconteceu. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus. E aquela coroa, para entrar, eles bateram com uma cana. E aquilo foi rasgando a fronte, a testa, o couro cabeludo do Senhor Jesus. E o sangue escorria. E ele foi levado ao Gólgota. Ou, aliás, ele foi ao Gólgota carregando o seu madeiro. Quando chegou no Gólgota, para crucificarem, eles arrancaram aquele manto que estava sobre as costas do Senhor Jesus. Ora, se você tem uma ferida e ela sangrou e você colocou um pano e ela colou, quando você arranca aquele pano, é como se tudo tivesse acontecido de novo. A dor vem, o sangue começa a jorrar. E prenderam Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, porém ele só morreu às 3 horas da tarde. Ele ficou 6 horas no madeiro. Por quê ele ficou 6 horas? Porque era 3 horas da tarde que o sacerdote ia estar lá no templo oferecendo o sacrifício da Páscoa. E Paulo diz que ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele tinha que ser imolado na hora do sacrifício, às 3 horas da tarde. E ali no madeiro, preso pelos pés e pelas mãos, no ar, os crucificados, eles ficavam, ora revezando o peso do corpo nas mãos, ora revezando o peso do corpo nos pés, para poder aliviar. Porque se eles botam o peso do corpo nas mãos, o sangue fica fraco e o coração vai ficando fraco e eles vão ficando com falta de ar. Aí eles botam o peso do corpo nos pés, o sangue volta a circular normalmente, o coração volta a bater, mas com o tempo vai dando cãibra nos pés. E aí eles tiram dos pés e botam nas mãos. E assim eles ficam. Por isso que lá no madeiro, lá na crucificação, eles quebravam as pernas dos crucificados para que eles morressem logo, porque eles não iam ter como fazer esse revezamento de peso do corpo. Iam morrer mais rápido, porque não iam poder botar o peso do corpo nas pernas, porque elas estariam quebradas, as mãos não iam suportar muito tempo, o coração ia ficar fraco e eles iam morrer.
A Bíblia diz que nenhum osso do Senhor Jesus foi quebrado. Quando eles vieram para quebrar as pernas do Senhor, viram que ele já estava morto. Então, o que matou o Senhor Jesus na cruz? A Bíblia diz que antes dele entregar o seu espírito e expirar, ele deu um grande brado. Ele gritou, um grande brado. O que você imagina como um grande brado? Ele gritou, deu um grande grito. Mas por que ele deu um grande grito? Eu creio que uma veia do coração dele partiu naquela hora, como se fosse um infarto. Quando a pessoa tem uma forte dor no seu peito, a tendência é levar a mão ao peito e comprimir a parte que está doendo. Mas o Senhor Jesus estava crucificado com as suas mãos abertas, seus braços abertos. Ele não tinha como comprimir o peito, segurar o peito, então ele gritou e expirou. Por que eu digo isso? Porque depois, quando botaram uma lança do lado do Senhor Jesus, não saiu sangue, saiu soro, saiu água. O sangue só se separa do soro quando uma veia do coração morre, parte. Então, pensando nisso, o que matou Jesus na cruz? Não foi a coroa, não foi as chicotadas, não foi o peso do madeiro, não foi as 6 horas de revezamento, perna e braço, não. O que matou o Senhor Jesus na cruz foi o imenso amor que Ele tem por você e por mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É esse imenso amor que fez com que o coração humano de Jesus, aquele corpo humano, era um corpo limitado que ele estava vivendo. O coração humano de Jesus não conseguiu suportar o tamanho do amor que ele tem por você, que ele tem por mim. E ele entregou a sua vida por você e por mim, porque ele nos ama. E o momento da Santa Ceia é um momento de reflexão, de memória, de pensar nessa morte, pensar nesse sacrifício, pensar nessa dor que ele sentiu em nosso lugar e valorizarmos o que ele tem nos dado. Como o crente deve participar da Santa Ceia? Perdão, deixa eu voltar aqui, que eu falei das 3 verdades da Bíblia. A primeira é centralizada na morte do Senhor. A segunda é o propósito do Senhor Jesus, por que ele morreu. Já falei aqui agora. E o terceiro é a necessidade de nos apropriarmos dos benefícios da morte do Senhor. Ele morreu por nós. A gente tem que se apropriar desse benefício. A gente tem que crer que verdadeiramente Ele é por nós. Gente, nós não estamos abandonados nesse mundo sozinhos. Temos um Deus que peleja por nós e precisamos crer nisso em nome de Jesus. Ele peleja por nós. Agora, como o crente deve participar da Santa Ceia? Com discernimento, com exame de consciência e com reverência. Discernimento, eu preciso saber o significado. Eu preciso saber que ele morreu por mim. Eu preciso saber que ele se sacrificou por mim. Por que Jesus morreu por mim? Para me dar um espaço lá no céu para eu ficar? Não. Ele quer que eu seja discípulo dele aqui nessa terra. Ele quer que eu seja luz. Ele quer que eu leve o evangelho a outras pessoas. Ele quer que eu viva a vida dele aqui nessa terra. Então temos que ter reflexão, temos que ter consciência, temos que examinar a nós mesmos. Será que eu tenho feito aquilo que Deus tem requerido de mim? Será que eu tenho feito aquilo que Ele tem me chamado para fazer? Será que eu não estou sendo negligente em alguma área? E com reverência, né? Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Eu, sinceramente, eu louvo a Deus porque Ele verdadeiramente tem nos amado, tem nos guardado, tem nos protegido. E eu espero que essa lição de Santa Ceia fique no seu coração, na sua vida, e que você cresça em graça e entendimento, graça e sabedoria do Senhor, para que você seja abençoado por Deus e para que a sua casa seja abençoada. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua família, e eu peço a bênção do Senhor sobre você, hoje e sempre. Seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe.